Bem, então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao 13º Fórum EAD, Reconfigurando Espaços e Tempos de Aprender, a EAD sob novas diretrizes. Saudamos o nosso palestrante, nosso convidado Paulo de Tarso Irizaga Pereira, que gentilmente aceitou o convite para compartilhar conosco suas reflexões e experiências. Cumprimentamos docentes, tutores, técnicos administrativos em educação, assistentes pedagógicos, mediadores pedagógicos, coordenadores de curso e de polo, discentes e demais participantes que prestigiam este fórum. Informamos que o evento poderá contar com a atuação de tradutores e intérpretes de Libras que poderão realizar a mediação em língua brasileira de sinais, caso tenhamos participantes que necessitem da tradução em Libras. Na ausência dessa demanda durante a transmissão ao vivo, a tradução estará disponível na gravação que será posteriormente disponibilizada no Moodle. Informamos ainda que o evento ficará disponível posteriormente no Moodle da Unipampa, no espaço destinado ao 13º Fórum EAD. Para a abertura da atividade de hoje, do 13º Fórum EAD, convidamos a chefe do Núcleo de Educação à Distância, Verônica Morales Antunes, para fazer sua saudação. Obrigada, Maria Cristina. Então, um bom dia a todos e todas, iniciando, mês de dezembro, último mês deste ano, que foi bastante corrido, mas esperamos, então, que seja proveitosa essa primeira semana de dezembro, Como não tivemos o fórum presencial, organizamos ao longo da semana, dessa semana, várias atividades. Atividades que são síncronas, no máximo 2 horas, para que o pessoal possa estar participando, dentro da sua rotina, e também atividades assíncronas lá no Moodle. Então, é muito importante a participação de todos naqueles 2 espaços e que as colegas vão estar colocando depois no chat estes links, para que vocês possam participar. Gostaria muito de agradecer a presença do Paulo, em nome do Paulo, agradecer a parceria da PROP, que está sendo muito importante ao longo desse período do Núcleo de Educação à Distância. Então, sempre nos procurando, sempre compartilhando, sempre junto, pensando junto com o NEAD, junto com o AB. Então, isso é muito importante, porque a gente junto consegue mais, consegue melhorar os processos, consegue atender às expectativas. Então, tanto que essa é importante participação hoje, para a gente refletir também sobre a pós-graduação na educação à distância, Nós temos várias legislações e que já estamos discutindo desde a semana passada, que falam das mudanças, com mais enfoque na graduação, mas a pós também está ali, vai se adaptando. Surgiram 2 novas legislações que a gente vai estar colocando lá no Moodle também para vocês, ainda não está no nosso site, mas também vamos colocar, então, que a gente possa estar discutindo tudo isso, e alinhando, para garantir essa qualidade da educação superior, da educação à distância, na graduação, na pós-graduação. Então, agradeço muito a participação do Paulo, da PROP e de todos os colegas que estão aqui conosco. Que possamos ter uma semana produtiva, um mês produtivo, com muitas aprendizagens. Tá? Um grande abraço a todos, um ótimo evento para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Verônica. Nós vamos agora dar algumas informações operacionais. O link para o registro de presença será disponibilizado no chat e servirá para posterior validação e emissão dos certificados. As perguntas e considerações podem ser enviadas pelo chat e nós encaminharemos ao palestrante ao final da sua fala,
Quem desejar também poderá levantar a mão e interagir diretamente durante este momento de debates ao final da fala do Paulo. A mediação do chat será feita pela equipe do NEAD, as colegas Marili e Mônica e Dionara. Vou fazer a apresentação do nosso palestrante. E desde já agradecemos, né, a presença do Paulo, que gentilmente aceitou o convite para compartilhar seu conhecimento e a sua experiência na área de educação à distância. Hoje, Paulo falará conosco sobre o tema pós-graduação EAD, desafios e perspectivas. Bem, currículo resumido do Paulo. Graduado em Letras pela Universidade da Região da Campanha, em 2009, tem mestrado em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é técnico administrativo em educação da Universidade Federal do Pampa. Tem experiência na área de letras, com ênfase em letras, linguística, pragmática, teoria da relevância, cyberpragmática, cyberlinguística e estudos sobre cybercultura. Passamos a palavra, então, ao nosso colega Paulo de Tarso. Obrigada, Paulo. Bom dia, pessoal. Agradeço muito a presença de todos, agradeço o convite, foi feito pelo NEAD, né, pelos colegas já que atuam, né, há algum tempo. Sempre é bom rever colegas que a gente já tem uma certa convivência, né, assim como os novos. E o objetivo aqui da nossa palestra, né, conversa, foi primeiro apresentar, e ontem, quando estava fazendo, depois vou mostrar para vocês, um histórico primeiro dos nossos cursos EAD, da pós-graduação, como, né, a gente construiu isso ao longo do tempo, e ficamos felizes porque temos avançado bastante, né, tanto no número de cursos, no número de alunos, como também nas formas, nos processos que nós temos feito, né, na pós-graduação. E esperamos, né, que acreditamos principalmente no caso da pós-graduação lato sensu, que provavelmente siga um ciclo, né, de aumento desses cursos, desses alunos com novas práticas, né, é o que os dados têm nos mostrado. E também acreditamos que, invariavelmente, é isso que vai ocorrer, né, porque o mundo inteiro vai se digitalizando, e é um reflexo da pós-graduação, né, o aumento desse digital. E é uma coisa muito boa que a Unipampa foi aceitando isso também ao longo do tempo, né, porque eu lembro que no início, quando nós começamos, né, muitos professores e técnicos e o pessoal do campus em geral era muito arredio, né, a termos cursos à distância e tal, e foi sendo construído, né, uma cultura mesmo, né, de mostrar para as pessoas que os cursos à distância e presenciais, apesar das suas características, né, em termos de qualidade, de relevância científica, são iguais. Então, eu fico muito feliz porque a gente veio construindo isso, e hoje eu acho que a Unipampa está muito mais ciente, né, da importância, da relevância e da qualidade dos nossos cursos à distância. Eu não sei se vocês me ouvem bem. Sim. Aqui. Tá. Sim. Eu montei aqui uma pequena apresentação aqui no PowerPoint, então vou apresentar aqui para vocês e depois nós podemos abrir para as perguntas, tá? Porque eu vou respondendo ponto a ponto. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês enxergam aí a tela? Tá. Sim. Bom, primeiramente, né, antes de eu fazer a apresentação aqui do histórico, para quem não me conhece, né, eu entrei na Unipampa em 2010, trabalhando na antiga pró-reitoria de pós-graduação, né, então eu tenho trabalhado com a pós-graduação já faz 15 anos, né, fazer 16 anos, e sempre atuei
prioritariamente, né, nos cursos de especialização, os cursos lato sensu, né, e depois com as residências multiprofissionais, residências médicas, né, às vezes dou suporte também para algum curso stricto sensu, ou os cursos de mestrado, doutorado, já trabalhei, porém o meu foco principal sempre foi com o lato sensu, que é onde nós temos os cursos de pós-graduação à distância, né. Então, nós já temos um certo histórico, assim, né, que nos deixa felizes de trabalhar, principalmente com os colegas e com os professores. Eu sempre defendo os cursos lato sensu, porque eu acho que eles são uma porta de entrada, né, primeiro para uma formação continuada, mas também para cursos inovadores, né. De repente, o professor ali do campus, muitas vezes, há um conjunto de professores que pensam em pesquisar determinada área, em determinado assunto, mas eles não têm, vamos dizer assim, um grupo de pesquisa formado dentro do seu campus, às vezes são minoritários dentro da sua linha, mas em atuação com outros professores que estão em outros campos, pode se formar um bom trabalho, né, com pesquisa, com ensino, e isso, as especializações oferecem esse tipo de formato, né, de pós-graduação. E principalmente o EAD, né, porque a multicambia se torna muito facilitada nesse formato. Então, sem contar que os cursos de especialização, eles têm a vantagem de oferecer uma formação, vamos dizer assim, para a demanda local, coisas que surgem muito rápido, né? Por exemplo, assim, eu cito sempre o exemplo da especialização em mídia e educação, que começou em 2021, e quando teve, né, ali a pandemia, aquela explosão das IAs, né, o curso rapidamente alterou as suas disciplinas e começou a oferecer enfim, componentes curriculares, né, para dar conta daquela demanda que havia surgido, né, naquele ano, e os professores rapidamente se adaptaram e conseguiram, né, oferecer para os alunos o que havia de mais novo, né, em termos de conhecimento. Então, esse tipo de atividade, né, as especializações conseguem suprir, conseguem oferecer com muita qualidade, que às vezes num curso de mestrado e doutorado se torna mais difícil, né, porque nós temos uma supervisão maior por parte da CAPES, as mudanças curriculares são um pouco mais lentas, então esse tipo de atuação na pós-graduação, que é próprio dos cursos lato sensu, né, no meu entender, ele facilita muito para o atendimento rápido das demandas locais, do desenvolvimento regional, das políticas públicas, né. Então, é o que a gente vai se focar mais aqui na palestra de hoje, né, mas é importante ter essa mentalidade, né, do dinamismo próprio dos cursos de especialização. Bom, o histórico, né, da pós-graduação em EAD na Unipampa, ele começa com a especialização em gestão pública municipal, né, no campus Santana do Livramento. Ele foi feito em parceria com a UAB, né, o grupo de professores que primeiro propôs. O edital era um pouco diferente do que ele é hoje, né, mas a Unipampa participou nesse edital, conseguiu a vaga, né, e as bolsas, e iniciamos eles em 2017. Né. O professor era o professor Christian Wittmann, né, que eu acho que hoje não está mais na Unipampa, e ele encerrou em 2019. O curso, inicialmente, né, ele ofereceu 350 vagas, né, e encerrou com 179 diplomados. Foi a nossa primeira experiência, né, que nós tivemos. Eram vários polos, que havia alguns bastante distantes, né, de Livramento, mas foi uma experiência muito boa, no sentido de que foi, talvez, a primeira contribuição, né, de professores que já tinham uma experiência em pós-graduação e que puderam ali experimentar o seu conhecimento da educação à distância, né. Nós contamos também, assim, com muito apoio da Secretaria Acadêmica do setor de EAD na época, né, porque tudo era bastante novo. Inclusive, até os colegas, havia um núcleo, assim, do
do EAD em Alegrete, né, que a Cristina fazia parte, também atuaram ali, às vezes, como secretaria do curso, né, fazendo ali, pegando a documentação, conferindo, enfim, oferecendo todo um suporte a alunos, né, porque não havia ainda uma estrutura bem organizada, assim, dos polos dentro dos campi. Havia uma estrutura, mas precisava de um auxílio maior, vamos dizer, daquela época da reitoria, né. Então, acabamos por ver esse curso, assim, com a menina dos olhos, né. E graças a Deus, depois desse curso de pós-graduação, nós conseguimos cadastrar outros, né, como a gente vai mostrar, né, porque essa experiência com o curso EAD, né, nos abriu a possibilidade de mais propostas serem oferecidas, né, com o Fomento AB, né, e aí, a partir de então, nós participamos das outras chamadas, dos outros editais da Universidade Aberta do Brasil. O que nós fizemos como próprio? Como nós notamos que esses cursos iriam aumentar, né, cada vez mais a demanda, e os editais próprios da UAB, eles eram às vezes lançados, por exemplo, em janeiro, para que fosse tudo concluído 1 ou 2 meses depois, né? Então, nós começamos com a ideia de trabalhar com as chamadas internas, né? Como nós fazemos nos cursos presenciais, também fazer nos cursos de pós-graduação, né? Para que a gente pudesse, assim, uniformizar todas os procedimentos internos e externos, né? De forma a não sobrecarregar o pessoal que trabalha, tanto os professores quanto a secretaria acadêmica, mas também para garantir para os alunos e para a comunidade acadêmica em geral, né, que os processos seriam os mesmos. Então, seria o mesmo formato de matrícula, a mesma forma de diplomação, enfim, toda a estrutura, né, que o aluno tem nos cursos presenciais, ele teria também à distância muito parecido, de forma que nenhum um aluno nosso, né, porque no caso da pós-graduação, a gente já trabalha com alunos que já são graduados, sobretudo os nossos egressos, né? Então, a uniformização dos processos é uma coisa que facilita bastante, porque se o aluno já sabe que ele faz, né, a inscrição de um jeito, fazia na graduação, ele vai fazer do mesmo jeito na pós-graduação. Não haveria necessidade de mudanças. Então, nós sempre trabalhamos com essa perspectiva, né, de uniformização no máximo que fosse possível entre os cursos presenciais e os à distância. Claro que reservando aí as suas diferenças específicas, né? Então, nós, naquela época, já nos reunimos com a professora Socorro, né, e fizemos modelos, né, das propostas de cursos, dos regimentos, né, desenhamos tudo, também com o pessoal da UAB na época, e conseguimos fazer, né, então, essa série de procedimentos e modelos que seriam usados e adotados, né, desde então. Em 2018, né, saiu o edital número 5 da CAPES, nós submetemos várias propostas, foram aprovadas 3, né, e que se iniciaram em 2021. Foram os cursos de especialização em gestão de saúde, do campus Uruguaiana, o ensino de matemática no ensino médio, do campus Bagé, e mídia e educação do campus São Borja. Como esses cursos foram feitos pela Universidade Aberta do Brasil, os polos, né, onde eles se desenvolvem são em várias cidades onde tenha a UAB, né? Então, quando eu estou falando aqui dos campos, seria a sede deles, né, o campus de referência. Aqui nós já tínhamos, né, uma certa experiência com os cursos de com o curso de livramento, foram adotadas as boas práticas, né, para esses cursos, e, claro, contamos, assim, sempre com o auxílio, né, do pessoal da Secretaria Acadêmica, do pessoal da diretoria dos campos, da coordenação acadêmica dos campos, né, o pessoal UAB. Então, assim, a nossa parceria foi só aumentando, né, esses cursos tiveram uma boa aceitação da comunidade, né, todos, assim, conseguiram formar as turmas básicas, tiveram alunos, conseguimos selecionar, né, não foi necessário fazer uma segunda chamada,
ou alguma coisa, mostrando que sempre houve demanda, né? E também em áreas muito diferentes, o que é, de certa forma, muito bom, né? Porque o desenvolvimento da região, ele se dá, né, nas mais diversas áreas. Então, nós estamos aí com área de educação, com área de saúde, depois nós vamos ter mais agora áreas de desenvolvimento sustentável, enfim, em coisas que são relevantes, né, para o nosso contexto atual, né, dentro do espaço onde a universidade atua. Em 2021, nós também realizamos, mas depois dos processos seletivos, né, uma mudança, quando o Consune aprovou, né, uma nova resolução para os cursos Lato Sensu, substituindo a número 62, e além de várias mudanças que essa resolução trouxe, né, ela primeiro instaurou, né, as políticas afirmativas em todos os cursos Lato Sensu, que passaram a contar com elas a partir de então, né, com as bolsas não, as cotas para as ações afirmativas, né? Também algumas regras ali, uma ampliação do que nós considerávamos trabalho de conclusão de curso, né? Porque antigamente nós só fazíamos dissertação ou artigo científico. Agora nós temos a possibilidade, né, e alguns cursos têm adotado, de apresentarmos uma gama ali, são mais de 25 formas de trabalho de conclusão, né? Pode ser um registro de patente, pode ser a criação de um aplicativo, pode ser um estudo de caso, pode ser materiais inovadores, enfim, uma gama de atividades que, para o contexto dos nossos cursos, sobretudo da especialização, são às vezes muito mais úteis. Né? Digamos, se a pessoa faz uma especialização de música, às vezes ela escrever uma composição, conseguir registrar, é mais importante do que ela fazer uma monografia, né, naquele formato tradicional. Então, os nossos cursos, eles tiveram a possibilidade de ter já uma aplicação muito mais prática, né, e muito mais profissional, além, né, também, se quiser, né, fazer um formato mais científico, tradicional, né, acadêmico. Então, ele garante, né, uma maior flexibilidade para esse tipo de coisa. Também houve modificações no formato das disciplinas, né, dando uma gama maior do que elas podem ser ofertadas. No caso, também, nós colocamos algumas diretrizes para o EAD, dentro dessa que não estavam ainda muito bem delineadas, né, dentro dessa resolução. Então, ela foi bastante importante, né, porque ela permitiu uma maior flexibilidade e ajustes no que até então nós vimos fazendo. Em 2024, né, nós temos uma parceria ali com a rede SACE, e é aprovado, então, pelo Consune, a primeira especialização, né, sem fomento hábil, a gente diz especialização com fomento próprio, né, que é do ensino de ciências e tecnologias no campus Caçapava do Sul, né, ela inicia em 2024, ainda não finalizou, está em vias de finalizar, e já tem uma segunda edição ali saindo, né, já foi feito o edital e os alunos já estão selecionados. Então, essa é a primeiro curso, assim, que nós tivemos, à distância, né, totalmente com um fomento próprio, né, já não em parceria do AB. Em 2024 também nós fizemos uma chamada interna da UAB, né, que previu ali a reedição daqueles 3 cursos que já encerraram, né, que nós mencionamos, no campus Bagé, no campus São Borja e no campus Uruguaiana. Então, eles foram reeditados, né, e lançamos este ano, no início de 2025, né, um edital da UAB, né, para contemplar o edital AB 25-2023, né, com novas propostas. E aí aprovamos mais 3 cursos pela UAB, à distância, que vão iniciar em 2026. Estão com o processo seletivo ocorrendo nesse momento, né. E nesse mesmo ano, né, de 2025, nós lançamos uma chamada interna Lato Sensu, né. Até então, nós não fazíamos para cursos à distância, apenas para cursos presenciais. Apesar de que já tínhamos demanda, né, muitos professores nos procuraram para oferecer cursos à distância, né, mas nós havíamos, assim, alguns impedimentos, né, tanto orçamentários quanto também
de estrutura dos campos, né? Mas esse ano nós nos reunimos ali com o NEAD, com o Comitê Gestor da UAB, né, para fazermos assim uma reavaliação tanto dos nossos editais quanto das nossas propostas, né, dos nossos regimentos. E aí, seguros dessa nova estrutura, nós lançamos a chamada interna anual do Lato Sensu, passou também a contar com os cursos à distância, né? Agora já com regras completamente já selecionadas e visadas para os cursos à distância, né? Que contam com regimentos próprios, com uma estrutura de curso própria, e agora conta também com orçamento, né? Então, nós colocamos isso em evidência, tivemos seleção de cursos à distância, né, depois já vou mostrar para vocês, e também alinhamos essa nova chamada interna às novas legislações que haviam sido aprovadas para o EAD e aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? Então, garantindo aí que os cursos vão ter uma pegada, assim, mais, vamos dizer assim, mais voltadas mesmo para o desenvolvimento de habilidades que são necessárias, né, para o mundo atual, que são através desses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Em 2025, então, né, o Consune aprova 4 cursos de especialização à distância, né? São eles os cursos de gestão escolar, campus Dom Pedrito, gestão estratégica em turismo, do campus Jaguarão, os dois aqui são pela UAB, né, e educação ambiental e sustentabilidade do campus Uruguaiana pela UAB. E aprovamos esse ano o MBA em soluções climáticas e inovação em tecnologias limpas no bioma Pampa, do campus Dom Pedrito, né, em parceria com a Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Então, esse também, além de ser o primeiro curso, além de ser um curso de pós-graduação com fomento próprio, né, ele também é inovador no sentido de ser o nosso primeiro MBA, primeira parceria que nós temos na pós-graduação, né, de cursos com 2 países, né. Aqui nós temos aqui um histórico, né, dos cursos que nós tivemos ativos por ano. Vocês vejam que é uma escada ascendente, né, nós começamos ali com um curso em 2017 e 2019, o curso encerra. Em 2020 vem a pandemia, nós não tivemos ali propostas de novos cursos, né? E em 2021 começa os cursos da UAB a ser implementados, os 3 cursos da UAB. Depois, em 2024, nós conseguimos aprovar um curso em parceria com a Rede SACE, né? E em 2026 nós teremos funcionando 8 cursos, né? Então, o dobro do que nós tínhamos até então. A expectativa, né, é de ampliação desse número, porque o ano que vem lançaremos uma nova chamada interna com a possibilidade de mais cursos à distância, para início em 2027. Então, nós acreditamos que daqui para frente, né, esses cursos só tendem a aumentar. No caso também dos cursos UAB, né, claro que depende do orçamento externo, mas acredito que os cursos que têm orçamento próprio já terão condições, assim, né, de se estruturarem melhor e de oferecerem mais, né, cursos nas diferentes áreas. Os alunos também, né, os alunos regulares de pós-graduação, nós iniciamos com 340 do primeiro curso, né, os cursos da UAB nessa época, eles tinham mais vagas, né, cada curso era feito contemplando um número maior de vagas. Então, nós tivemos 350 e preenchemos 340 em 2017, né? Depois, alguns alunos foram sendo diplomados, outros foram ter uma evasão, né? E finalizamos com 179 em 2019. Então, 2020 é aquele ano que não teve ofertas de curso, então nós não tivemos alunos. Em 2021, nós entramos com 371 alunos daqueles 3 cursos, né? Finalizamos, isso aqui mostra principalmente a diplomação, né? São os alunos regulares, gente, não quer dizer que teve isso de evasão, né? Ou de saída ou desistência, né? Quer dizer que teve principalmente aqui a formatura desses alunos.
Em 2024, nós temos novamente uma segunda edição dos cursos UAB e o curso de ensino de ciência e tecnologias de Caçapava, né? Nós temos um pico ali de 456 alunos. Alguns alunos já são diplomados da segunda edição, outros não, e nós entramos aqui em 357, que é o que nós temos no momento, né, dos nossos alunos regulares da pós-graduação. O ano que vem, provavelmente nós vamos dobrar esse número, porque vamos considerar que nós temos aí 3 editais abertos para os cursos UAB, cada um com 150 vagas, né, e um edital do MBA com 60 vagas. Né? Então, nós vamos ter aí entre 700 a 800 alunos de pós-graduação que na modalidade à distância, né? Então, é um número bastante alto de pessoas formadas, né? Graças aí ao processo do EAD, e certamente não teríamos esse número, né? Se não fosse pelo ensino à distância. Então, nós ficamos muito contentes, né? De termos esse número robusto de alunos de pós-graduação, pessoas sendo formadas, né? Nessa modalidade de curso. Né? E quais são as perspectivas, né? Que nós já temos trabalhado, assim, em reuniões internas e estamos pensando, né? Para o futuro, né? A tendência que nós enxergamos é que os cursos de especialização em formato EAD só vão aumentar, né? Porque essa é uma demanda do mundo atual, né? Os alunos mesmo entram em contato direto, né? Para saber se existem cursos de pós-graduação à distância, os professores querem também ofertar, né? Então, nós acreditamos que esse formato ele tenderá a, talvez, no futuro, até superar e suplantar o número de cursos que nós temos presenciais. Então, nós temos muita expectativa que esses cursos aumentem na pós-graduação, né? No caso dos cursos lato sensu. O letramento digital da população mundial, né, está cada vez mais presente, sobretudo no Brasil, né, um dos países que mais está conectado, né, na internet, né, e isso implica, né, adaptação contínua, revisão de métodos, né, as mudanças institucionais, formação pedagógica frequente, né, e vamos dizer assim, o resultado disso nós vemos principalmente na pós-graduação lato sensu, né, essas inovações que ocorrem, geralmente são os cursos de especialização que levam, né, vamos dizer assim, fazem a porta de entrada, né, e depois, com uma, vamos dizer assim, uma pesquisa robusta, com materiais e publicações, nós reforçamos, né, aquilo que fazemos no stricto sensu. Então, essas duas modalidades de curso, dentro da pós-graduação, né, nós vemos como estratégicas. Então, nós temos a inovação, a demanda local vinda pela especialização e a consolidação desses conhecimentos nos cursos stricto sensu. A pós-graduação lato sensu, né, permite, então, a criação dos cursos sazonais, como eles funcionam na Unipampa, eles não são contínuos no caso da especialização, eles são contínuos nos casos dos programas de residência, mas nas especializações eles podem ser sazonais. Então, nós verificamos a demanda, né, oferecemos nosso curso e quando notamos que a demanda já foi completa, né, nós podemos simplesmente parar com ele, com esses cursos e fazermos cursos com modificações de propostas, enfim. Não é necessário que eles ocorram sempre, né, continuamente. Os cursos são inovadores, né, e adaptados às perspectivas e demandas do mundo em transformação contínua. Né? Há uma expectativa, nós recebemos já e-mail de um grupo de trabalho que atua no Conselho Nacional de Educação, né, que o ano que vem haverá uma modificação nas diretrizes dos cursos lato sensu, né? Está prevista para ser aprovada em 2026, nós não sabemos ainda das datas, já recebemos o material, né, e acreditamos que eles vão contemplar bastante essa questão do EAD, né, de como vai funcionar. Então, nós estamos aguardando a publicação dessas novas diretrizes, né, para que nós possamos adaptar aos nossos cursos em andamento. Claro que essas são diretrizes que servem para todos os cursos lato sensu, tanto presenciais como à distância, mas certamente haverá alguma modificação referente ao ensino à distância
na aprovação prevista para 2026. Os cursos, né, que nós já sabemos, os GTs que têm trabalhado, eles querem trabalhar com desenvolvimento regional, né, e ampliação das políticas públicas. Esse vai ser o tom das novas diretrizes, né, e aqui internamente nós vamos buscar, né, otimização dos processos visando melhorar uma integração regional, né, mais trabalho entre as equipes dos campi, que atuam na pós-graduação, né, também queremos trabalhar com outras universidades que estão aqui no nosso entorno, até internacionais, né, auxiliar os alunos e a universidade em toda na sua integralização regional e na internacionalização, né. Esses são, assim, o que a gente projeta para os cursos de pós-graduação no futuro, né. Os cursos de pós-graduação à distância, então, tem um viés privilegiado, porque eles facilitam esse tipo de troca. Quais são os desafios que nós temos, né? Primeiro, estruturar, né, os polos locais e oferecer uma formação contínua para os professores. Apesar de nós termos aumentado, né, nós notamos que poderíamos fazer mais, né? Eu acho que poderíamos ter mais propostas de cursos à distância nos polos, né? É necessário, né, nós estruturarmos e darmos uma formação, né, tanto para os professores quanto para o pessoal técnico que atua nesses cursos, né? Também aprimorarmos os processos e fluxos, né? Hoje a gente ainda tem algumas dificuldades que são, vamos dizer assim, de legislação, né? O ano que vem, para vocês terem uma ideia, até hoje nós não podemos fazer, não somos permitidos de fazer, né? A certificação virtual, né? Dos processos. Então, os alunos têm que retirar, ou por procurador ou próprio, os certificados localmente nos campi. Então, o ano que vem na verdade, já tem um decreto presidencial que determina que em janeiro de 2026 já possamos, né, também na pós-graduação, oferecer esses certificados digitais para os nossos alunos, né? E aí estamos vendo com o DETIC, né, na possibilidade de já contarmos para esses cursos que estão finalizando agora. Se não for nesse primeiro semestre, já será certamente no segundo, né, mas acreditamos que agora, já a partir de janeiro, já seja possível. Isso é só um dos exemplos, né, de coisas que ainda nós precisamos aprimorar em termos de processos e fluxos, né. Temos que aprimorar também a divulgação dos nossos cursos e dos processos seletivos, né, para que nós contemos cada vez com mais pessoas, né, sendo formadas, as pessoas sabendo que existem pós-graduação EAD na Unipampa e possam procurá-la, né, e integrar e reforçar, né, os trabalhos acadêmicos dos cursos de especialização com os grupos de pesquisa e programas stricto sensu, né. Esse é o objetivo principal, assim, que nós temos aqui para trabalharmos nos próximos anos. Já estamos pensando, né, em formas de inovar as nossas chamadas internas, né, para garantir que dos cursos de especialização nós possamos ter uma integração maior com os grupos de pesquisa, para fomentar futuros programas, né, APCNs, que nós chamamos, né, propostas de cursos de mestrado e doutorado, ou integrar linhas de pesquisa nos já existentes. Então, esse é o nosso objetivo para o futuro, né, trabalharmos com a modificação desses cursos lato sensu para que eles se alinhem, né, ao que vem sendo produzido ou a novas propostas de cursos stricto sensu. Enfim, era isso que eu tinha de apresentação, né? Nós, obviamente, temos, assim, ao contrário, nós começamos ali, como vocês viram, em 2017, então, o assunto dos cursos de pós-graduação à distância é relativamente novo ao que nós temos na Unipampa, né? Se nós pensarmos que a pós-graduação também é nova, nós começamos o primeiro curso em 2009, um curso de especialização, né? Mas o primeiro curso de mestrado foi em 2010, né? E a partir de então nós vamos criando as diretrizes. Naquela época que eu entrei, não havia nem resolução de pós-graduação, né? Tudo foi criado depois. Então a nossa primeira resolução ela é de 2012.
Então, quer dizer, nós começamos a pós-graduação na Unipampa, de certa forma, um pouco tardia, não necessariamente tardia, nós somos ainda uma universidade nova, né? Mas com bastante atraso em relação à graduação. Então, a pós-graduação à distância também começou mais tarde ainda. Então, o histórico que nós temos, assim, não é tão grande, né? São 8 cursos agora, nós vamos ter o ano que vem. Então, nós, ao mesmo tempo que revela, assim, uma forma de atraso, mas também uma perspectiva, porque tem muito mato para ser cortado, né? Então, ainda tem muita coisa para a gente fazer na pós-graduação à distância, e esperamos, assim, poder, né, só ampliar esse número de cursos e de programas, de alunos, né, de grupos de pesquisa que vão sair daí. Paulo, agradecemos muitíssimo, né, essa tua fala, trazendo o histórico da educação à distância, dos cursos de pós-graduação e também perspectivas, né, dando destaque para a nossa condição de universidade multicamp, né, e o quanto, e a potência, né, que tem a educação à distância nesse contexto. Passamos a palavra, então, antes das perguntas, passarmos as perguntas, passamos a palavra à coordenadora UAB Unipampa, Caroline Mainardi. Bom dia a todos e todas, especialmente para o Paulo, né, o nosso palestrante de hoje. Agradeço muito, né, esse trabalho que nós viemos desenvolvendo em conjunto, Paulo. Com certeza, o NEAD, a Propi, a Prograde e todos os outros setores, juntamente com os campos da Unipampa, estão proporcionando esse crescimento aí da EAD dentro daqui da nossa instituição. Nós, então, vimos aí o crescimento da educação à distância, né? Nos alegra muito esse crescimento exponencial da educação dentro da instituição, e isso demonstra a qualidade dos nossos cursos, né? A responsabilidade da equipe com a garantia, né, de proporcionar cursos que venham ao encontro da demanda da população. A gente está finalizando aí a 2ª edição do curso de gestão em saúde, do curso de mídia em educação, do curso de ensino de matemática para o ensino médio, né, no campus Bagé. Então, assim, esses cursos estão finalizando agora e nós já estamos com 3 novos cursos com processo seletivo de alunos sendo finalizados e com uma boa demanda em relação ao ingresso dos nossos alunos. Então, gestão em turismo, gestão estratégica em turismo, gestão escolar, que nos surpreendeu, né, o professor Rui está aí, nos surpreendeu a demanda, né, do curso de gestão escolar, e também o curso de sustentabilidade oferecido pelo campus de Uruguaiana. Então, acho que é importante essas contribuições, né, Paulo? E também, eu acho que o grupo que está aqui, eu acho que é importante esses debates. Uma das grandes questões que me perguntam sempre, a questão dessa chamada interna da Unipampa, que ela vem posterior ao edital da UAB, tá? Então, assim, ó, já há uma demanda interna de cursos UAB e que nós não conseguimos atender neste momento. Por quê? Porque nós não tínhamos feito a chamada interna. Então, acho importante a gente aproveitar esse momento e falar que a gente precisa se antever, né, do edital da UAB e fazer essa chamada interna para que os nossos cursos já estejam aptos a
a esses ingressos. E uma das questões que eu acho que é importante já fomentar é que a UAB já está com perspectiva de mestrados na modalidade UAB. Então, assim, há muitas mudanças acontecendo em virtude dos decretos do marco regulatório. Então, acredito que há uma oportunidade aí para nós a nível de pós-graduação, porque a gente sabe que as licenciaturas já tiveram uma grande mudança, né? Passando de EAD para semipresencial, então chega a hora das pós-graduações nas IES serem fomentadas pela UAB, e eu acho que é uma grande oportunidade para nós, enquanto instituição, que é uma instituição pequena, né? Mesmo sendo multicamp, é uma instituição que tem um número que a gente poderia ter um grande número de alunos, então acho que é uma grande oportunidade de nós aumentarmos o nosso número de alunos com o ingresso das pós-graduações. Então, assim, acho muito importante esse momento para a gente já ir conversando sobre essas questões e principalmente com as reformulações das nossas pós-graduações que nós já estamos finalizando. Tem o pessoal da matemática aí, o Leandro Blas, o Alexandre, né, o Alexandro, que são da especialização em ensino de matemática. Eu sei que é um grupo de trabalho que está já com interesse de reformular essa especialização num novo formato, só que está aguardando, né, essa chamada interna da Propi. Então, assim, é importante a gente conversar sobre isso e mostrar que há oportunidades aí latentes nos próximos anos e que nós precisamos estar aptos para que as coisas aconteçam e que nós já estejamos prontos para que os editais, a gente possa ingressar nesses próximos editais, não só da UAB, mas em outros que possam surgir nesse tempo. Obrigada. Agradecemos, Caroline, a contribuição, alguns esclarecimentos relativos às propostas submetidas à Universidade Aberta do Brasil. Nós deixamos, então, aberto agora o espaço para perguntas, né? Se quiserem colocar no chat, levamos ao Paulo, né? Que nos deu, assim, uma perspectiva interessantíssima, assim, para o que nos aguarda, né? Em termos de especializações e cursos de pós-graduação à distância. Ou pode ser no chat, ou também pode ser levantando a mão, e aí nós vamos organizando as falas aqui. Só para complementar o que a Caroline falou, né? Certamente nós vamos ali, né? Estamos bastante interessados, né, nessas mudanças de diretriz. Nós sabemos que vai ter uma pro lato senso grande no ano que vem, né? E que vai impactar aí certamente os cursos à distância. Também aguardamos, né, para orientações para a possível abertura dos cursos stricto sensu também pela UAB, né, porque tem se encaminhado isso nas conversas internas, que nós sabemos, assim, enfim, de Brasília e tudo mais. E sobre o campus, a especialização em gestão escolar do campus Dom Pedrito, né, eu acho que é um exemplo daquilo que eu falei. Se nós pensarmos assim, num primeiro momento, o campus Dom Pedrito não é um campus prioritariamente, né, envolvido com essas questões, mas de cursos de educação, né. Claro, tem cursos ali, teve cursos de educação do campo e tudo mais, mas a gente sempre pensa em gestão escolar como algo ou do campus Jaguarão, ou do campus Bagé, né? E os cursos lato sensu permitem essa maior flexibilização, inclusive para chamar professores de outros campos para compor, né, cursos que não sejam, vamos dizer assim, num primeiro momento, uma área que o campo, que nós vejamos como prioritário naquele campus, mas existem professores ali com formação, com pesquisa naquela área, que podem oferecer cursos de pós-graduação dentro daquela área. Eu me lembro,
Por exemplo, um dos primeiros cursos que nós tivemos, assim, foi o curso de engenharia econômica. Dentro do campus Alegrete não havia, né, apesar de ter engenharias, nós tínhamos alguns economistas que eram professores ali, né, comporam com pessoas do campus Livramento, né, e ofereceram especialização em 3 edições, com bastante procura, né, entre professores que de um campus que não era dessa área de administração, né, mas eu acho que essa questão da multicampia e da interinstitucionalidade, né, com pessoas de outros, fora mesmo da Unipampa, é uma das grandes chaves que nós temos, né, nos cursos, sobretudo Lato Sensu, e mais ainda dos cursos à distância, né. Por exemplo, já tivemos especializações no campus Livramento que voltadas para a área do direito, né, que pessoas do Ministério Público com formação, né, foram atuar como professores externos. Então, essa flexibilidade que nós, ou pessoas do Emater, já tivemos professores que eram ligados ao CREMES, ao CREA, aos conselhos regionais, às secretarias de educação, enfim, uma multiplicidade de pessoas que não são só os professores da Unipampa, ou mesmo do meio acadêmico, mas também do meio profissional, claro que com a formação mínima, né, mas que garantem aos nossos alunos uma multiplicidade, uma formação realmente proveitosa, né, porque nós somos profissionais que atuam na área fora do meio acadêmico e uma sólida formação acadêmica dos nossos professores. Então, esse tipo de atividade é que nós buscamos, né, também fomentar aqui nos nossos cursos de especialização. E nesse sentido, né, o EAD pode vir a contribuir, já contribuiu, nós temos o MBA agora, né, com professores, assim, de outra universidade, né, estrangeira, e vamos trabalhar também no futuro para ampliar essas parcerias, né. Obrigada, Paulo. Professora Adriana está inscrita, está com a palavra, por favor. Bom dia, colegas. Prazer em conhecê-lo pessoalmente e virtualmente, Paulo. A gente já vem brigando desde 2018, né, com essas especializações. Sim. Brigando no bom sentido, gente, tá? Discutindo teorias e processos. E aí, eu sempre pensei o seguinte, professora Verônica, como eu trabalho desde 2019 na graduação EAD, que há uma dificuldade em relação aos editais, né? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para expressar a minha impressão. Por exemplo, vou dar o exemplo do meu caso, né? Eu sou uma das poucas professoras na Unipampa que trabalha direito educacional, que é uma área bem específica, né, do direito, com formação em licenciatura e doutorado na área do direito, graduação em direito, enfim, mestrado em educação. Então, dá uma interdisciplinaridade legal, como eu verifico que tem muitos professores também com esse perfil. A Unipampa tem essa, digamos assim, riqueza de formação, que é a multi-interdisciplinaridade. E o que eu percebo? Participo de vários editais, história, os primeiros aqui do Campus São Borja, geografia e tal. Mas o que eu percebo é o seguinte, que cada edital é colocado de forma separada. Então, às vezes, eu posso, né, eu vou falar em economicidade agora, aproveitar um edital que geografia lançou já, porque eu preciso de um professor de história na mesma área, e não lançar mais um edital. Então, eu acho que talvez seria um momento da gente pensar em um cadastro único para professores formadores, conteudistas, na UAB graduação. Partindo dessa ideia, também sugeriria que nós tivéssemos um cadastro, ou talvez uma organização, que professor da Unipampa e que área, justamente para facilitar de chamar. Eu gostaria muito de propor uma especialização em Direito. Eu fui uma das pessoas que ajudou a abrir o curso aqui em São Borja. Mas o que eu percebo? Quem eu vou chamar? Está todo mundo muito atarefado. E eu sei que eu posso chamar gente lá de Jaguarão, para falar na questão da educação, que hoje é importante, mediação de conflitos. Tem um grupo importante na Unipampa que já trabalha a comunicação não violenta, né? Tem Livramento, que é outra oferta de direito, mas eu não sei a quem acessar para oferecer um projeto, por exemplo, né? Então, talvez um cadastro único ou um lugar que a gente pudesse ter acesso. Olha, a professora Maria Cristina tem formação na área, sei lá, letras, redação,
puxa, seria legal no curso de especialização na área do direito aqui fornecer alguma coisa sobre escrita, né? O profissional de direito escreve, ele não fala. Né? A gente se engana quando diz que o bom advogado e o bom profissional de direito é aquele que fala, não, aquele que escreve bem, que lê bem. Aí eu chamo a professora Maria Cristina para vir trabalhar nessa área. Então, a ideia, falo demais, desculpa, gente, mas eu sou empolgadíssima com a OAB. Um cadastro único, ou a gente aproveitar os processos seletivos dos vários cursos de graduação que já aprovaram alguns professores. Eu mesma já fiquei um ano, um semestre, sem oferta, podendo trabalhar em história, geografia, letras, direito, né? E acho que alguns colegas também já passaram por isso. Aí a tua bolsa lá fica congeladinha, porque falta o quê que a gente precisa aprender, e aí eu me incluo também, porque eu não consigo fazer um projeto de especialização em direito por isso, né? A comunicação. Aonde eu vou encontrar esses colegas que têm as formações que eu preciso para fazer a minha proposta de especialização, por exemplo? E aonde eu vou encontrar, como coordenadora do OAB, colegas que já estão aprovados e que poderiam trabalhar sem que eu precise abrir um novo edital. É isso. Obrigada. Deixa eu falar, são duas coisas aí, depois eu vou dar a oportunidade para a Caroline falar sobre um cadastro de professores em geral. Mas eu acho que são, primeiro, um banco por áreas, vamos dizer assim, ou por um banco de professores, né, cada um que atua dentro de uma área. Isso é uma coisa, né? Sabe que mais ou menos nós temos esse tipo de trabalho quando nós lançamos as propostas, porque quando a gente lança a chamada interna, a gente manda, né, vários de vocês já receberam, propostas de avaliação de novas propostas de cursos lato sensu. O que nós temos? Nós temos um cadastro com os professores que já atuaram na pós-graduação, sobretudo os coordenadores, e mais ou menos as áreas que eles trabalham, né? Então, nós temos, assim, um conhecimento empírico do nosso histórico de especializações. Então, eu já sei que se eu preciso trabalhar com uma área, sei lá, de bioenergia, ou do direito, ou de gestão escolar, ou, enfim, de ensino de línguas, nós já sabemos quais professores atuam dentro daquelas áreas pelo histórico que nós temos de coordenações de cursos anteriores, né? E enviamos geralmente para eles. Eu acho que isso, de repente, seria interessante de nós termos, né? Atualizado de cada professor do que já trabalhou, com a experiência que teve. Então, isso é uma coisa, independentemente de ter bolsa ou não, né? Eu digo assim, para compor uma proposta, né? Imagino eu, ou disciplinas. Já quanto à questão das bolsas, aí eu não tenho conhecimento, porque eles dependem de normas da CAPES, né? Nós sabemos que esses cursos, assim, geralmente têm os editais próprios já compondo aqueles professores. Aí a Carolina pode falar melhor, mas eu acho que sim, eu acho que talvez seria até interessante nós termos um mapeamento por áreas de pesquisa, né, de todos os professores e muitos técnicos também, que atuam, né, na universidade e que poderiam contribuir de certa forma. Obrigada, Paulo. Caroline, por favor. Bom dia, Adriana. Bom, nós esbarramos em algumas questões, tá? A CAPES, ela exige que os editais sejam específicos por curso. Ou seja, eu não consigo fazer um aproveitamento de um professor de um curso para o outro se eu não fizer esse processo seletivo em conjunto. E o que acontece? Por exemplo, assim, ó, como a gente vem num processo assim, ó, que a gente vem em ofertas que já tem editais válidos, né? E a gente vem fazendo editais conforme a necessidade dos cursos, a gente não conseguiu fazer um edital de todos os professores para todos os cursos juntos, porque ficaria um grande edital. E quem é a banca que vai querer participar de um grande edital, né? Porque a banca não é remunerada. Então, assim, ó,
a gente está conseguindo fazer para tutores, por exemplo, agora de tutores para os cursos das especializações, a gente conseguiu fazer os tutores em conjunto. Porém, por exemplo, de um curso de pedagogia, né, que é um curso que tem mais demanda, tem mais público para tutores, a gente já não consegue fazer. Então, a gente está, né, tentando fazer conforme aquilo que a gente tem enquanto equipe e atendendo às necessidades da CAPES. Por quê? Porque os editais o professor formador precisa estar lá, edital referente ao curso tal, e não em grandes áreas. Ele é específico por curso. E aí a gente entra nas grandes demandas, por exemplo, cada curso tenta focar no seu PPC para fazer um menor número de processos seletivos durante o curso. Por quê? Porque demanda tempo, demanda para a equipe, demanda publicação, a própria NPS também pede que a gente faça um número menor de processos seletivos, e é realmente referente à questão legislativa da CAPES, que é específica por curso, e para não fazer um grande edital que tenha muitos inscritos e que a gente não tem como fazer o ressarcimento para essas bancas, né? É diferente, por exemplo, de um concurso público, né? É um processo seletivo em separado, por isso a gente entende, né? É uma demanda que a gente está tentando sanar nos tutores, mas os professores a gente não conseguiu ainda, e estamos abertos a quaisquer sugestões, né? Porque hoje em dia, a gente ter pessoal para trabalhar em banca de processo seletivo não é fácil, está todo mundo muito atarefado, então a gente está tentando realizar esses processos minimizando menor retrabalho, menor trabalho para essas bancas, tá? Obrigada, espero ter respondido. Obrigada, Caroline. Ali no chat, então, já há um diálogo paralelo ali, né? Professor João Paulo, com a professora Adriana, a professora Gleise, e também ali o professor Regis, professora Vera. Mas então a Verônica, né, pediu a palavra, passamos a palavra à Verônica, dando destaque também a esse outro diálogo paralelo ali. Verônica, por favor. Obrigada pelas contribuições, então, bem importante, né? E aproveita, que já foi esclarecida pelo Paulo, né, pela Caroline, mas reforçando a importância, Adriana, de colocar essa tua sugestão lá no Moodle. Vai ter um espacinho que é da carta da EAD, que a gente vai estar liberando em seguida, para que a gente, de repente, fique registrado, né? Não só aqui nesse Meet, para que, de repente, surja alguma outra possibilidade, né, e que tenha esse olhar sobre essa importância. Como a Caroline falou, tem algumas questões legais que não é possível, né, a questão da quantidade, mas é importante a gente estar vislumbrando para facilitar também, não só a tua sugestão, Adriana, como de outros colegas que estão aqui. Eu não quero falar aqui, eu tenho uma sugestão, coloca, escreve lá, porque isso vai embasar todo o trabalho, né, e a gente pode dar vazão a essas possibilidades, essas dúvidas, né, essas sugestões, então, para os próximos anos. Então, muito obrigada. Obrigada, Verônica. O espaço continua aberto, né, caso alguém queira fazer mais alguma contribuição, questionamento. Vou perguntar que tem algumas, eu não sei se eu posso ler algumas questões aqui do chat e respondendo, né? Aqui da professora Adriana falou da possibilidade dos editais serem lançados com mais tempo hábil, né? Para a inscrição dos interessados. Eu acho que é do hábil que está se referindo. Tá. Mas aí depende também da CAPES, né? O que a CAPES geralmente lança editais com tempo muito exíguo. Eu já sugeri, acho que na primeira edição, que nós fizéssemos, assim, a ideia de lançarmos uma chamada de pré-projetos, né? Então, assim, com as condições mínimas de serem aprovados para determinadas áreas, né? Na época, eu levei isso para a gestão, né? Mas aí teve uma série de
de problemas, assim, com essa questão. Então, também o formato dos editais da UAB mudou completamente do que era antes, né? Então, naquele momento não foi possível fazer isso, mas talvez agora possa ser. Não sei, a gente teria que trabalhar junto com o setor UAB, trabalhar junto com o setor EAD, para ver se essa seria, talvez, uma forma efetiva, de forma que quando saísse um edital da UAB, nós já tivéssemos alguma coisa, né, para apresentar em termos de trabalho. Não sei, talvez essa fosse uma alternativa viável, né, que ali em 2018 não era. Mas podemos avançar, quem sabe, nesse tipo de coisa que aí daria talvez um tempo maior, né? Mas aí, como a Carolina falou, esbarra em questões, né, como a banca, que não pode, os professores que vão atuar não podem participar, enfim, é um trabalho, né, sem uma coordenação de curso, a gente viu agora, né, fica muito difícil a gente trabalhar ali só com os coordenadores acadêmicos e os diretores, eles também estão muito atarefados, enfim, para tocar adiante esses editais. Então, nós temos são essas questões ali que eu coloquei como desafio, né? Nós temos os procedimentos internos que nós precisamos otimizar e ajustar, né? Mas o fato é que no caso da UAB a gente não controla, né? Depende o orçamento é todo de fora, a forma do procedimento é tudo de fora, então a gente tem essa limitação, né? Mas certamente acolhemos ali sugestões, né, para otimizar esse processo. Ainda tem deficiência, são poucos que tratam desse tema. Aqui da professora Glaze, né, realmente o que eu acho que a gente pode trabalhar, e deveria trabalhar mais, é com um banco, né, externo, independente de ser para editar, pode ser para grupo de pesquisa, pode ser para qualquer coisa, eu acho que teríamos que trabalhar sim, né, com professores cadastrados para determinadas áreas, né, que poderíamos ver com o DETIC, alguma forma de sugerir isso, né, para que a gente já pudesse ter, então, um professor que quer montar a sua proposta, ele vai lá no banco, olha, esse aqui trabalha com isso, esse aqui trabalha com aquilo, então está mais perto da nossa área, né, eu acho que seria uma coisa viável, né. Assim, eu não posso falar muito disso, porque eu sei que há iniciativas disso na parte da pesquisa, mas como eu não trabalho diretamente, nem nunca trabalhei diretamente com a parte da pesquisa, apesar de ser da mesma pró-reitoria, eu não sei como está, mas eu sei que havia programas para estratização do Lattes diretamente e tal, que se utiliza muito nos cursos stricto sensu. Mas o que eu posso fazer, assim, prometer, ver ali com o professor Fábio e com o pessoal da pesquisa, o que já tem de iniciativa nessa área, né, e depois, de repente, a gente pode até marcar uma reunião com a Verônica, com a Caroline, né, e vemos se a gente pode utilizar essa estrutura da pesquisa, né, de repente, para fomentarmos esse banco de dados aí para também na questão do ensino à distância, né. Seria muito útil essa integração. Eu sei que existem coisas que nós já temos e existem coisas que o DETIC ainda está produzindo, tá? Para essa questão assim, do mapeamento que vai ajudar nos grupos de pesquisa, mas que podem ser usados também no ensino. Paulo, tu sabe que nós no NEAD temos a intenção de criar um grupo de pesquisa, né, da educação à distância até. Buscamos participar de algumas formações, né, que a PROP proporcionou via ESERV, mas é algo que a gente pensa nisso, né, de propor, ainda não conseguimos alinhar como um todo, mas, de certa forma, integrando todos os cursos, né, através de um projeto via o núcleo. Sim, se nós formos ver, né, várias vezes nós recebemos propostas para avaliação, né, do nosso evento esse da Unipamp científico. Agora, CIEP. Isso, do CIEP. De repente, utilizar o banco de avaliadores ali já é alguma coisa que nós poderíamos avançar, né, nesse sentido, ou criarmos uma estrutura análoga, né, porque ali no banco de avaliadores nós temos as próprias pessoas que atuam como avaliadores daqueles trabalhos, né, eles colocam seus currículos ali, escolhem a área que eles querem avaliar. Então, de repente,
avançarmos nem que fosse, vamos dizer assim, falho ali no início, né, mas que tivesse alguma forma de nós termos, assim, uma união por áreas, né, dos docentes para nos contribuir no ensino, né, e aí vai servir para o AV, vai servir para o AD, vai servir para o presencial, para tudo. Professora Regis coloca que tem muita resistência e preconceito com o discurso à distância entre os colegas do campus, não sei qual campus que é o professor Regis. Existe uma barreira a ser vencida, surgir um trabalho específico que não ataque essa questão. Não de convencimento, mas mostrar e justificar as vantagens da distância. Isso acontece, é verdade, há um histórico disso na Unipampa, não só na Unipampa, né, em várias universidades, e que nós temos fomentado, né, com a divulgação do trabalho. Claro que isso é uma questão da gestão, né? Não posso falar muito, assim, sobre isso, da minha parte, mas eu acho que, sim, é um preconceito injustificado, né? Mas a gente tem que ver também que a pandemia mudou muita coisa, né? De repente, todos nós fomos obrigados a trabalhar com as ferramentas, né, e as novas tecnologias. Então, eu acho que hoje já há um pouco mais de consciência, né, de que se pode fazer e se oferecer um ensino de qualidade, né, com as ferramentas de educação à distância, né. Isso foi acelerado, já era um processo, mas foi acelerado durante a pandemia. Então, nos parece que, pelo menos o que a gente sente, né, é que isso já foi, em parte, quebrado. Talvez ainda falte muito, mas perto do que era, né, melhorou bastante. Como que a gente sabe disso? Porque a cada chamada interna que nós lançávamos, quando era do presencial, eu recebia um monte de telefonema: Paulo, gostaria de abrir o curso à distância. Paulo, por enquanto a gente não tem a estrutura para oferecer-nos, né? Então, assim, a gente já tinha o feedback de vários professores que estão aí nos campos que queriam oferecer cursos à distância. No caso, no específico, a gente recebe da pós-graduação, mas é possível que na graduação também tenha muitos, né, acredito que muitos grupos que queiram oferecer cursos de graduação. Então, eu acho que tem melhorado, né, nesse aspecto, e de fato, eu acho, assim, totalmente injustificado o preconceito. Claro que nós temos uma estrutura, e todos nós, né, temos uma vivência de formação presencial, né, antiga, enfim, e a distância é uma coisa relativamente nova, então vai de muitos nós quebrarmos os nossos próprios preconceitos, né, e é difícil fazer vamos dizer assim, um trabalho de convencimento interno, porque tudo que a gente estudou era num sistema presencial, né, e agora ter que se adaptar a uma nova realidade, para muitos é dificultoso, né, então eu acho assim, o convencimento não pode ser nunca uma coisa assim imposta, entendeu? Eu acho que tem que ser aos poucos mesmo. Nós, pelo menos assim, na pós-graduação, nós vemos que está sendo ascendente o crescimento, né? Então, eu acho que com o próprio tempo e os processos, nós vamos melhorar isso, né? E uma das coisas muito importantes é o público-alvo, porque os nossos alunos, a tendência é nós termos pessoas cada vez mais conectadas e que já nasceram com essa conectividade. Então, eles mesmos não vão aceitar, né, que por muito tempo, né, que todos os processos sejam presenciais, se ele pode resolver com o aplicativo, aí eu não falo só do ensino mesmo, mas todas as nossas questões, né, então eles já esperam que uma parte do seu ensino seja mediado por novas tecnologias, o que facilita o ensino à distância. Então, a gente, por parte do nosso público-alvo, do nosso alunado, nós vamos ter, sim, uma demanda crescente por atividades à distância. Então, acho que com o tempo isso vai acontecer, né? E essas resistências que ainda nós temos nos campi vão sendo, né, diminuídas com o tempo. E digo mais, assim, ó, essa resistência não é só com os cursos à distância. Os cursos de pós-graduação existem campos com resistência, né, a implementar e ampliarem os seus cursos de pós-graduação, né? Então,
isso é independente do formato que eles tenham. Né? Obrigada, Paulo. Não sei se tem mais alguma questão. Acho que do Carlos aqui, Do Xavier Carlos. fala sobre a questão da evasão e vagas sobrando nas IES tem vários fatores. Considero o EAD sem regulamentação como sendo um desses fatores. Até sair a regulamentação, qualquer garagem abrigava uma faculdade EAD. Isso aconteceu, é verdade, sobretudo nas universidades privadas. Né? Nós tivemos, assim, essa atual gestão do MEC foi bastante crítica aos cursos à distância das universidades privadas, né, com essa questão, fez uma série de modificações, e tal, sobretudo na graduação, né. Mas eu não acho que assim, eu não acho que a evasão seja uma culpa do EAD, ou vinculada necessariamente com o EAD, não sei, porque nós temos também uma diminuição nas vagas dos cursos presenciais, né? Nós observamos isso todos os anos. Tem muitos cursos da Unipamp presenciais, a graduação. Na graduação a gente vê isso, né? Muitos cursos não conseguem preencher as vagas. Não é só na Unipamp, em todas as universidades acontece isso. Os cursos de pós-graduação também nós temos problema. Eu tenho acompanhado assim, em outras universidades que listas de mestrado e doutorado, às vezes eles oferecem 30, 40 vagas e preenche 10, 15. Né? Então, essa questão da evasão no ensino, ele é nacional. Não é uma questão da Unipamp nem dos cursos à distância. Pelo contrário, o que a gente observa é que muitas universidades privadas, aí você pode elencar também por razões econômicas, mas o que eles têm feito, assim, que eu noto? Eles trabalham em módulos, né? A gente pega, por exemplo, o exemplo da PUC, da Unicinos, e que oferecem disciplinas com professores que, às vezes, são professores da área acadêmica, às vezes são profissionais que lançam livros e tal, e misturam junto com os professores da sua própria grade para oferecer em curso. Aí aparece um curso lá que o Leandro Carnal dá aula, ou que outros, enfim, bambambam, de comércio, de ciências, dão aula ali junto com os professores da PUC. Isso acontece, né? Porque hoje você pode comprar módulos inteiros, às vezes, né? De universidades como Oxford, como, enfim, da Ivy League inteira, americana, você pode comprar os módulos com as disciplinas, né? E muitos aderem e colocam ali os seus professores da grade para complementar os cursos de especialização. Mas o chamariz são esses pessoas que às vezes nem da área acadêmica são, né? Alguns são, mas nem todos são. Isso é uma estratégia que as universidades privadas têm adotado, certo? Mas por que elas adotaram isso? Porque eles precisam de alunos, porque também não estão tendo alunos. Então, e eu estou falando assim, de universidades privadas que são respeitáveis, que têm grande pesquisa, enfim, como a PUC, como o Unicino. Nas universidades públicas, eles têm trabalhado com o mesmo esquema que a gente tem trabalhado, né? Reforçam professores de diversas áreas ali, no caso, a gente também tem trabalhado o reforço à multicampia. Eu acho que tem que ter eu particularmente sempre pensei, eu não sei, mas isso depende de um convencimento dos docentes, né? Seria possível nós, talvez, fazermos disciplinas, né, que servissem para vários cursos de especialização, isso facilitaria, né, a integração entre os docentes, porque às vezes você pode, ou talvez oferecer um curso com módulo que outro professor ofereça, talvez de outra universidade, dentro de uma área-chave, ali, talvez com aulas gravadas, não sei. Eu acho que a gente pode ir avançando nesse tipo de coisa para mais ou menos facilitar a entrada e ser feito um chamariz. Mas eu acho que o problema maior nosso ainda é a divulgação dos nossos cursos, né? Mais do que o conteúdo em si, porque o conteúdo é muito bom e a gente nota
os cursos à distância, que são cursos sempre inovadores. Assim, é muito difícil você ver aqueles, pelo menos na pós-graduação, aqueles cursos tradicionais. Não, são sempre cursos que têm a ver com a demanda local, e mesmo que quando eles são oferecidos, eles se modificam dentro, né? Eu citei o caso do Mídia Educação. Mídia Educação foi aprovada uma proposta, se lançou, né, aquele boom das IAs, e os professores alteraram suas disciplinas para incluir isso, né, nos alunos. Então, assim, é algo que a gente tem oferecido, né? Mas eu não sei se a evasão é uma causa do EAD, eu acredito que não. Eu acredito que tem outros fatores ali, talvez um desprestígio que tem a formação de nível superior no Brasil nos últimos anos, né? As pessoas, enfim, isso é da dinâmica do mundo, né? As pessoas estão procurando, assim, seu trabalho em vez da formação, né? Em nível superior. Então, isso acontece no mundo inteiro. Esses dias eu vi uma palestra aqui, estou até me adiantando da hora, mas ouvi uma palestra, assim, com um cara que trabalhou em diversas empresas de tecnologia, né? Falando que foi um erro que muitas empresas colocaram, você não precisa, até empresas grandes como o Google, as Big Techs inteiras, né? Você tem que fazer um cursinho de formaçãozinha aqui, em 2, 3 meses você sai como um programador, né? E acontece o seguinte, nós temos as maiores demissões em massa nos últimos anos, dentro dessas áreas, dessas pessoas que não tinham uma formação correta, e quem que foram os profissionais que ficaram? Aqueles que tinham formação acadêmica, né, para lidar com os novos desafios. Então, eu acho que também a gente tem essas ondas, assim, né, de descrédito no ensino acadêmico, no ensino superior, né, por demandas de mercado. Você não vai ficar 4 anos numa faculdade, se eu posso dar um curso de 6 meses e você já sai trabalhando, né, mas aí quando vem a ressaca, né, essas pessoas são as primeiras que perdem o emprego. Então, a gente tem, eu acho que a evasão vai mais ou menos por aí, sabe, são por fatores externos às universidades, e não, claro que isso não nos deixa acomodados, é claro que a gente tem que oferecer cursos que são relevantes, mas eu acredito que tem esses fatores que não são o EAD que causam a causa da evasão, são esses fatores externos na minha concepção. Obrigada, Paulo. Temos ali um diálogo também paralelo, continua ali no chat, né? Interessante. O Carlos, o colega Carlos, o Anselmo, né? E também o Carlos Alberto da Silva Santos, que é aluno. Então, assim, é um tema muito interessante, né? Creio que nos provoca, assim, muitas reflexões e desafios, considerando que podemos pensar uma atuação em rede, né, numa instituição multicamp como a Unipampa, fortalecida, né, realmente fortalecida. Bom, caso não tenha mais nenhum questionamento, contribuição, nós pedimos vamos fazer um print da tela com os participantes para que fiquemos com o registro, pedimos que quem possa abrir a sua câmera para que a gente faça um registro das participações. Isso, eu vou fazer aqui o print, vamos lá. Vamos ver se abre as janelinhas. Aqui, deu uma queda na internet, para variar, quando a gente vai querer fazer o print, as fotinhos caem ali. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Dá um tempinho e vamos lá. Ainda não fiz. Agora abri. Então tá, vamos lá. 1, 2, 3. Perfeito. Então, nós agradecemos, né, Verônica? Não sei se tem mais alguém que manifestou ali no chat, porque para mim pulou uma janelinha aqui. Não sei se teve mais algum comentário ali no chat. Eu coloquei ali que a professora Maria Cristina usou uma palavra perfeita. Atuação em rede. Excelente, professora. Obrigada, professora Adriana, né? É sempre um prazer, assim, uma alegria a gente poder estar juntos, né? Pensando a nossa Unipampa, né? Verônica conseguiu fazer o registro.
Vamos lá. Isso, deu certo. Agora eu copiei ele aqui para não perder, né, esse print. Certo. Aqui, eu não sei se tem mais alguma coisa aqui no chat, parece que seguiu a... Tu Isso, quer pode conversar comentar. um pouquinho mais sobre a cidade, Aqui é Paulo? da questão do Carlos, eu não tinha visto que ele tinha postado mais mensagens ali. Ele citou o caso da falência na Urcamp, né, como uma questão do ensino à distância. Mas é que eu falei, a PUC não faliu, mesmo com vários... A Unicinos não faliu. Então, eu acho que não... que as universidades têm que se reinventar, né, e procurar estratégias, né. A Urcamp, eu estudei, né, fiz a minha primeira graduação na Urcamp, e ela tinha problemas já naquela época, né, inclusive, enfim, até denúncias, vários casos, depois foram ao Ministério Público, a gente que é daqui da Alegrete sabe, né, Maria Cristina, como é que foi. Então, assim, já havia problemas, né, internos, antes dos cursos de AD explodirem. Já havia cursos de AD também ali, 2005, 2006, que eu me lembro. Então, talvez ali houve outros problemas, não sei se foi necessariamente os cursos EAD. Certamente é uma fatia de mercado, e que não se pode ignorar, mas aí cabe às empresas, né, e às instituições melhorarem os seus processos e tornar mais atrativo, né, para o público, né? Que é o que todo mundo está buscando fazer, né? Ninguém tem uma solução mágica. Agora, eu acho que, agora, falando sobre sabicultura, né, que é a área que eu tinha mais atuação, assim, existe um teórico até brasileiro, se chama André Lemos, né, que trabalhou muito com o Pierre Levy, e ele diz que existem dois tipos, né, de pessoas, assim, sempre quando surge uma nova tecnologia, né. Então, existem os prometeicos, né, que aqueles que são super entusiastas, que acham que tudo que se lança novo é revolucionário, vai aumentar vai melhorar tudo na vida das pessoas, né, e tudo vai se girar a partir daquilo. E existem os ludistas, né, os ludistas é aqueles que na Revolução Industrial quebravam as máquinas, né. Então, acho que a gente não pode ser nenhum nem outro, né, a gente tem que ir mais ou menos, né, no meio do caminho ali, e vendo as novas perspectivas, né. E veja que, por mais as universidades mais antigas do mundo, elas todas oferecem cursos à distância também, né. Elas estão aí e continuam, né. No caso da Universidade de Oxford tem mais de 800 anos, provavelmente não vai cair, né, não vai acabar. Então, uma coisa, nem sempre uma tecnologia desmantela tudo que havia, sobretudo quando nós estamos falando de educação e tudo mais, né? O que acontece é que ela se adapta e caminha lado a lado com outras alternativas, né? Então, essa é a minha visão. Eu posso estar sendo ingênuo, mas me parece que é assim, né? Anselmo colocou que a testemunha do EAD é sim um curso excelente, ele é de ser democrático, isso é verdade, né? Porque ele permite... Isso é a mesma coisa que quando aconteceu o Reúne, né? Eu lembro que, da minha época, nós fazíamos uma peregrinação de universidades através do vestibular, né? Então, ia para Santa Maria, ia para Pelotas, e daqui a pouco surge o SISU, né? Porque o Enem já existia, mas era só uma prova para testes de conhecimento, né? E aí permite que um aluno lá do Pará consiga, né, faz uma única prova, né, dentro da sua cidade e daqui a pouco adentro uma universidade, até aqui na Unipampa. Então, eu acho que esse aspecto da democratização não pode ser ignorado, e os cursos à distância eles contribuem com isso, né, porque muitas vezes o aluno está lá no interior, numa cidade sem condições de infraestrutura, mas que tem um polo hub, ou que ele consegue se deslocar, né, para onde haja um polo da Unipampa, ele consegue cursar uma faculdade, né, um curso de graduação ou de pós-graduação, com qualidade de ensino, com pesquisa, enfim, e ter a sua formação. Então, eu acho isso muito relevante, Anselmo, e é verdade, né, é um aspecto, às vezes, que a gente esquece, né, dessa democratização do ensino, que o ensino à distância contribui. É verdade, são vários fatores, Carlos. Agora sim, acho que eu respondi tudo que está ali. Professora Adriana. Eu coloquei a observação que você sugeriu, Verônica, lá no
no Moodle, e aí agora sim que eu tô nos dois lados da história, como diz o outro, né? Como professora lá no curso de História e como aluna. Então, eu estou experimentando o que os meus alunos sentem. E vou dizer para vocês, o material é riquíssimo. E como professora, tu só tem acesso ao teu material, né? E é riquíssimo, e vou dizer outra, tô sofrendo. Porque tu precisa, né, ter o tempo, claro, junto com o teu trabalho, né? Porque no meu caso, eu tenho 40 horas de dedicação exclusiva. Para o primeiro estágio, eu tive que fazer uma série de ajustes, né, na carga horária, mas o material é riquíssimo, é riquíssimo. O que tem lá no Moodle, o que os professores colocam, e o atendimento dos tutores é fantástico. Então, assim, claro, e se não fosse o serviço da tutoria, sabe? Olha, eu vou dizer, a dificuldade seria grande. E olha que eu tô formada lá no meu doutorado desde 2010. E agora, entrando como professora, quer dizer, como aluna, né, da UAB, aluna de História, eu vejo o outro lado. E claro que muitas vezes eu tenho alguns conflitos, como aluna, obviamente, né? Mas eu quero dizer que a nossa UAB, assim, de graduação, pelo menos, ela é riquíssima. O material é maravilhoso e o acesso não é difícil. É só para compartilhar com os colegas que é bom a gente poder estar nos dois lados aqui, e algumas coisas, como professora, eu melhorei, mudei. Por quê? Porque eu pude me sentir aluna também. Só para compartilhar isso. Obrigada. Obrigada pela contribuição, professora Adriana. Agora a Verônica, inscrita. Obrigada, Adriana, adorei teu compartilhamento, né, dessa experiência. Eu também fui aluna à distância, não na Unipampa, né, mas fiz um curso de especialização à distância pela UNB, né, e pela Unesco, no curso de formação de formadores em EJA, e é importante essa vivência, né, da gente se colocar do outro lado e de perceber, né, então, parabéns, assim, pelo teu relato, né, e bem importante. E o que mais que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa, mas me sumiu. eu ia complementar alguma questão, mas enfim, não é. Ah, já lembrei. O que eu ia falar? Eu ia também comentar a fala da Caroline, né? Que a Caroline colocou ali no chat, né? Que entendo que os fóruns EAD, as ações realizadas ao longo do ano estão quebrando o paradigma de que o EAD não funciona. Nossos cursos são de excelente qualidade e estamos com o egresso ocupando lugares de destaque no mercado de trabalho. Nesse sentido, este trabalho de formiguinha, né, de mudança de cenário do EAD na Unipam, e está dando efeitos positivos. Né? Aqui a gente tem também a presença do Carlos Alberto da Silva Santos, que é nosso aluno também, né? Está participando e contribuindo com as falas ali no chat. Então, é muito importante esses momentos, né? E que a gente possa estar contribuindo, né? Enquanto NEAD, enquanto AB, enquanto curso, né? Enquanto pró-reitoria, ampliando essa discussão e qualificando a cada dia. Seja num trabalho de formiguinha, né? Mas que com certeza eu acho que vai dar resultados, né, nessa. E a gente agradece muito as contribuições de todos, com certeza. Obrigada, Maria Cristina. Obrigada a todas, a todos. Eu creio que não há mais nada, né? Ninguém inscrito, nem algo mais que a gente precise destacar. Então, sendo assim, nós agradecemos ao Paulo mais uma vez, que trouxe assim, interessantíssimas contribuições e oportunidade de reflexão. Também agradecemos a nossa equipe, a equipe do Núcleo de Educação à Distância, o Érico, o Elvis, a Mônica, a Dionara, a Marilice, a Verônica, pelo trabalho dedicado à organização do Fórum EAD, bem como o apoio da Caroline aqui, né, representando a Universidade Aberta do Brasil. Agradecemos a todas as participantes, aos participantes que estão conosco até este momento, aos que vão nos assistir na gravação, que vai ser disponibilizada no Moodle. Aproveitamos, né, para convidar todas e todos a acessarem o Moodle do 13º Fórum EAD, o link está no chat.
E lembramos que a nossa próxima atividade online vai ocorrer amanhã, dia 2, das 14 às 16, com o tema PPCs e os novos desafios da educação à distância, com o professor Dr. Helenilson Freitas Alves, que creio que está ainda aqui conosco, professor do Magistério Superior, coordenador de Planejamento e Desenvolvimento do Ensino de Graduação da Unipamp, e a professora doutora Juliana Brandão Machado, que é professora do Magistério Superior, chefe do Núcleo de Currículo e Inovação Pedagógica, da Prograde. Desejamos, então, a todas, a todos um excelente dia, um excelente início de semana e de mês, né? Abraços nossos da equipe do Núcleo de Educação à Distância da Unipamp. Tchau, pessoal. Um grande abraço.